Fala pessoal, aqui é o Herbert Almeida e como nós já havíamos adiantado, o projeto de lei 3662, que é aquele que transformaria os cargos de técnico judiciário do Poder Judiciário da União em cargos de nível superior, foi vetado pelo presidente da República. Na verdade, o artigo que fazia essa mudança acabou sendo vetado. Se você não lembra, eu e a professora Nelma comentamos, né? Vou ver se eu coloco o link aqui na descrição, fizemos uma aula para comentar a questão desse projeto, inclusive utilizamos já para trabalhar outros assuntos. E nós comentamos que havia um vício quanto à iniciativa, porque foi um parlamentar que apresentou a emenda que tratava desse assunto. Só relembrando novamente, o PL 3662 foi um projeto de iniciativa do TJDFT. O objetivo do TJDFT era fazer uma reorganização interna, pegar uma quantidade de cargos de auxiliar e de técnico, extinguir esses cargos e usar essa despesa para criar cargos de analista. Veja, o TJ não estava alterando o requisito para o cargo de técnico. O cargo de técnico continua nível médio. Ele não estava fazendo isso. Ele só estava pegando uma quantidade, vamos supor que existiam 100 cargos de técnico, ele ia extinguir, por exemplo, 50, e a despesa desses 50 ele ia usar para criar, por exemplo, 30 cargos de analista. Então era isso que o TJDFT queria fazer. Ao longo da tramitação, foi apresentada uma emenda parlamentar que incluiu um artigo nesse PL para fazer com que, em todo o judiciário da União, os cargos de técnico passassem a ser cargos de nível superior. Aqui existia um claro vício quanto à iniciativa. Inclusive, foi esse o argumento do veto, né? Só para colocar aqui para vocês no quadro, para você entender o que foi que aconteceu. Esse é o PL ou a lei promulgada, né? A Lei 14.456, de 21 de setembro, que fez no artigo 2º aquilo que o TJDFT pediu, que é transformar o pessoal do quadro permanente do TJDFT, alguns cargos de auxiliar e alguns cargos de técnico, e eles passam a ser cargos de analista. Veja, o requisito para técnico continua igual. Eu só estou pegando uma quantidade de cargos de técnico e transformando eles em cargos de analista. Isso pode ter uma consequência única e exclusivamente no concurso do TJDFT, que talvez, eu estou falando talvez, uma quantidade menor do cadastro de reserva de técnicos seja nomeado. Porque se você tinha uma quantidade de cargos vagos e extinguiu uma quantidade e usou para criar analistas, é possível que haja uma quantidade de provimentos menor de cargos de técnico judiciário, tá? Não estou dizendo que haverá, mas é possível, é por uma questão lógica que possa acontecer. Por outro lado, né, o lado bom é que nós podemos ter mais provimentos de analista, porque agora a gente tem mais cargo de analista. Então isso aqui realmente era o projeto do TJDFT, isso aqui foi de fato promulgado. O que foi vetado? Né? O artigo 1º e especialmente o artigo 4º. E qual foi a razão do veto? Né? A razão do veto foi aquela que nós já havíamos adiantado na live com a professora Nelma. Por sinal, não sei se eu falei no começo do vídeo, mas eu vou lembrar agora a vocês. Eu e a professora Nelma vamos fazer nos dias 26, 27 e 28, né, a partir de segunda-feira agora, às 19 horas, a Semana da Jurisprudência, ou o Simplificando a Jurisprudência. Será a forma mais simples e ao mesmo tempo esquematizada, didática e avançada de você estudar jurisprudência. Então se inscreva no link que eu vou colocar aqui embaixo de forma gratuita e vem com a gente já na segunda-feira que vai estar bem bacana, você não vai se arrepender. O seu tempo, precioso tempo, será muito bem valorizado pela gente nesse projeto, tá? Então o que foi que aconteceu aqui? O Ministério da Justiça e também o Ministério da Economia acabaram apresentando a proposta de veto e eles alegaram o seguinte: a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade ao dispor, por intermédio de emenda parlamentar, acerca de cargos vinculados ao Poder Judiciário da União, o que contraria a competência privativa do STF para apresentar proposição legislativa sobre questões relativas ao Poder Judiciário da União nos termos da Constituição Federal. Consequentemente, houve o veto conforme nós acabamos de comentar. Em resumo, cargo de técnico continua cargo de nível superior. Esse que é o resumo que a gente tem aqui. Professor, isso é definitivo? Não, né? Existe a possibilidade de o Congresso Nacional derrubar o veto. Eu acho que vai derrubar? Eu acho pouco provável, até porque aqui você já traz para o debate uma questão que é a inconstitucionalidade quanto ao vício de iniciativa. E ainda que o Congresso Nacional derrube esse veto, que eu já acho pouco provável, dificilmente esse projeto sobrevive lá no STF, já que o STF não vai abrir mão da sua própria iniciativa. Né? Imagina o STF abrindo esse, entre aspas, precedente, para o pessoal alterar por meio de emenda parlamentar, o regime de pessoal de todo o judiciário da União. Olha a polêmica que pode surgir lá na frente. Então é pouco provável que esse projeto passe tanto na derrubada de veto e depois perante o STF. Galera, só para ficar claro, né, a gente não está em nenhum momento defendendo que não se valorize os cargos de técnico do Poder Judiciário da União, que haja essa valorização, mas que a valorização aconteça
pelos meios corretos, né? Os fins não justificam os meios. Não pode um parlamentar apresentar um projeto que causa todo esse impacto, sem regra de transição, sem analisar o restante da Lei 11.416, que a gente viu que ficou um monte de furo na lei por causa dessa mudança, e sim, que haja valorização dos cargos de técnico do Poder Judiciário da União, se no futuro se entender que deve ser cargo de nível superior, que seja, que haja essa transformação, mas que haja no debate correto, na via correta, nos meios corretos, para aí sim a gente poder analisar esse caso de forma mais completa. Tá certo, pessoal? Era esse vídeo que eu queria deixar. Não se esqueça de deixar o like aqui e também de se inscrever aqui no nosso canal e também se inscrever no nosso projeto Simplificando a Jurisprudência já na semana que vem. Grande abraço para todos.